bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda, e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não sabe, eu tenho um Instagram literário, que é @AmandaLiterária, que ele vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo, caso você queira me seguir, porque eu estou interagindo muito mais lá do que eu interagia no meu outro Instagram. Então se você ainda não me segue lá, vai lá me seguir. Hoje eu tô muito ansiosa, porque eu vou começar a leitura de um livro que eu queria ler há muito tempo mesmo. Inclusive eu fiz um unboxing desse livro lá no meu Instagram, se você me segue lá, você já teria visto que eu fiz esse unboxing, que é O Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer. Gente, esse livro aqui, ele é, assim, vocês não têm noção de como nós, fãs de Crepúsculo, estávamos esperando a chegada desse livro. Vou contar um pouquinho aqui. A saga Crepúsculo, composta por 4 livros, então, oficiais, né, assim, oficiais não, né, os 4 livros principais, que é Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, exatamente nessa ordem. Tem também meio que um spin-off, que é A Breve Segunda Vida de Brit Turner, e também tem um especial de 10 anos, que é Vida e Morte, que é Crepúsculo reimaginado, com praticamente todas as personagens trocadas de gênero. Então, ao invés de ter a Bella, a gente tem o Beau, e ao invés de a gente ter o Edward, eu não vou lembrar o nome da menina, mas enfim, é tudo trocado. E há alguns anos, a autora estava escrevendo Midnight Sun, ou Sol da Meia-Noite, que nada mais é que Crepúsculo contado na visão do Edward. Porque, pra quem não sabe, Crepúsculo é narrado em primeira pessoa pela Bella, então a gente tem somente a narrativa dela. E uma coisa que muitos fãs sempre quiseram saber é o que o Edward está pensando. E pra quem não sabe, há alguns anos, a Stephenie Meyer começou a escrever Midnight Sun. Ela tinha escrito, acho que em torno de 10 capítulos, mais ou menos, e aí os capítulos vazaram, foram vazados, alguém... Enfim, compartilhou os capítulos, traduziram os capítulos e ela simplesmente virou e falou: tá bom, não vou mais escrever o livro então, porque vazou. E deve ser muito ruim, gente, não façam isso, não leiam as coisas que foram vazadas, porque isso é muito ruim pra autora, pro autor, porque vai perder todo o interesse da pessoa de publicar esse livro um dia. Então, finalmente, nós tivemos Midnight Sun, a palavra do Sr. Edward, aqui publicado no Brasil, que a Intrínseca arrasou demais, porque eles fizeram um lançamento simultâneo, então ao mesmo tempo que foi lançado lá nos Estados Unidos, também foi lançado aqui no Brasil. Eu estou muito feliz porque eu vou fazer um vlog de leitura, eu lendo Sol da Meia-Noite finalmente. Eu tô muito ansiosa, gente, eu tô com esse livro aqui parado vai fazer quase um mês, porque eu tava fazendo outro projeto, tava com outras leituras, e agora eu finalmente consegui um tempinho pra poder ler o mais esperado livro por mim, né, do ano, que é O Sol da Meia-Noite. Eu ainda não sei, eu acredito que eu não vou dar spoilers, vou tentar não dar spoilers ao longo do vídeo. O que eu posso fazer é, no final do vídeo, eu vou colocar um alerta e falar a partir de agora que são spoilers e colocar um pouquinho no final. Mas se você, assim como eu, tá muito ansioso pra ler e ver a minha reação lendo esse livro, continua aqui no vlog. Como eu normalmente faço nos meus vlogs de leitura, eu vou ler um pouquinho. Esse livro aqui, ele é bem grande, ele tem mais de 700 páginas, eu nem sei quantas páginas ele tem. Ele tem mais de 700 páginas, deve ter umas 720, mais ou menos. E eu vou começar a ler, vou ler aqui, sei lá, uns 10% do livro, mais ou menos. E aí eu vou falar o que eu estou achando do livro, como normalmente eu faço nos meus vlogs de leitura. Gente, eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, eu tô aqui, ó, coçando a mão pra começar a ler. Vocês... Ah, esse livro ele estava me encarando, ele queria que eu começasse ele há tanto tempo, vocês não têm ideia. Eu não cheguei a ler 10% do livro ainda, normalmente eu faço isso antes de vir comentar alguma coisa, mas eu li, tipo, 30 páginas, eu li somente um capítulo e eu preciso vir comentar um pouco sobre O Sol da Meia-Noite. Eu li até agora somente o primeiro capítulo, que meio que casa com o primeiro capítulo de Crepúsculo mesmo, e assim... Gente, tá dentro da mente do Edward é uma coisa, assim, surreal. Ele é 150 mil pensamentos por minuto, é algo... Gente, ele é completamente surtado. E ler... E pra quem lê o Crepúsculo que não tem a visão do Edward, a gente só imagina o que é que ele tá passando, é surreal você ler a parte, exatamente o que ele tá pensando naquele momento. Pra quem sabe do que eu tô falando, tanto do filme quanto do livro, a cena em que a Bella entra na aula de biologia pra sentar ao lado do Edward, sabe? Que ele sente o cheiro dela. Gente, lê essa parte que é desesperadora, assim. Vocês podem ver, eu fiz até algumas anotações. Eu vou até mostrar uma das anotações que eu fiz aqui, porque... surtado. Eu coloquei aqui, né, eu fiz uma... grifei aqui uma passagem e aqui no canto tá escrito assim, Edward um pouco surtado. Gente... Nossa, e assim, ele pensa muita coisa ao mesmo tempo. E assim, eu tava segurando a respiração aqui, eu tava... Mas vou seguir aqui.
A meta hoje, eu ainda tenho umas coisas pra fazer da faculdade, então não vai dar pra passar o dia todo lendo hoje, mas a meta é chegar no capítulo 3, ler mais um capítulo, que é mais ou menos 50 não, né? Ler 60 páginas do livro, e aí eu vou dar uma pausa, mas assim, eu tô amando, assim, Midnight Sun tá sendo tudo o que eu esperava. Gente, eu queria tanto ter aparecido mais cedo aqui, tanto, porque agora são acho que 8 da noite, são 8h01, e eu passei a tarde inteira ocupada com coisa do estágio, então eu não tive tempo nenhum de aparecer aqui, e de manhã eu tive coisa da faculdade, então eu não tive tempo, assim, zero tempo pra aparecer aqui, me desculpem. Apesar de não ter tido tempo pra aparecer aqui, eu tive tempo pra ler, eu li um capítulo, li mais um capítulo hoje, e eu estou no capítulo 5, eu li o capítulo 4, que foi sobre, o título dele é Visões. E, assim, não é spoiler nenhum, tá, gente? Porque todo mundo sabe que Edward se apaixona pela Bella e vice-versa. E é muito legal ver toda essa visão, porque a gente vê toda a família do Edward lidando com isso, toda a família do Edward lidando com tudo que aconteceu entre ele e a Bella, né? Assim, dele salvar ela, enfim, várias coisas. Inclusive, eu achei muito legal essa dinâmica da família deles, né? Da gente estar dentro da cabeça do Edward, então conseguir ver o que os outros estão pensando, conseguir entender como que ele e a Alice se conversam, né, entre si, se comunicam, porque como ela tem as visões, ele consegue ler os pensamentos, é muito bem escrito isso, eu gostei bastante. Mas, em específico desse capítulo, que é o capítulo Visões, que é o capítulo 4, eu gostei muito de saber, eu acho que eu já tinha essa ideia de que a Alice previu que ela iria conhecer a Bella e que elas iam ser amigas e que o Edward ia se apaixonar por ela, mas eu achei muito legal poder ver isso, assim, da visão do Edward, dela contando, da própria Alice contando, a gente vai ser amigas e tal, eu vou gostar muito dela, e você vai se apaixonar por uma humana. Gente, foi tudo, eu adorei esse capítulo. Vocês podem ver claramente que eu já fiz várias marcações aqui, porque, né, tá sendo ótimo, eu tô adorando. Inclusive, eu não tinha marcado nenhum dos meus livros de Crepúsculo, esse tá sendo aqui o primeiro, e eu pretendo reler os outros, então eu pretendo marcar os outros também. Eu não sei se eu vou ler mais hoje, porque eu estou com a cabeça cheia por conta das coisas do estágio, eu fiquei praticamente a tarde inteira fazendo coisa no computador, lendo coisa no computador, então eu tô assim com a cabeça... Então eu não acho que eu vou ler mais hoje. Amanhã, se eu tiver um pouquinho mais de tempo livre, eu apareço aqui, falo um pouquinho mais do que eu li, porque amanhã eu sei que também que eu vou estar atolada de algumas coisas, eu tenho algumas coisas da faculdade pra fazer, mas eu prometo que assim que der, eu apareço aqui, pelo menos uma vez um dia pra dar um update assim pra vocês. Consegui uma brechazinha aqui, eu tô com várias coisas pra fazer, mas eu consegui um tempinho pra gravar um pouquinho, fazer meio que um sprintzinho, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer meia hora de leitura, mas antes de fazer isso, eu queria comentar um pouco até agora, né? Eu li mais um capítulo hoje, eu li de manhã, né, quando eu fui lendo picotado, né? Não sei se vocês sabem, mas eu não gosto muito de parar no meio do capítulo. Eu gosto de ler um capítulo por vez, então é bem ruim quando eu tô lendo picotado, por isso que eu não tô aparecendo muito aqui, porque eu quero ler bonitinho um capítulo e vir comentar e tal, ou uns 3 capítulos e vir comentar. Só que como eu tô lendo picotado, eu não tô conseguindo vir aqui falar com vocês, porque eu tô atolada essa semana, eu não sei de onde surgiu tanta coisa, e olha que ainda é terça-feira. Enfim, falei muito rápido. Mas eu queria comentar um pouquinho das marcações, apesar de eu ter falado delas ontem. Eu tô lendo esse livro muito mais devagar do que... Eu acho que esse é o livro mais devagar que eu tô lendo. Tipo, sério. Eu tô ainda na página 132. Esse livro é gigantesco, ele tem mais de 700 páginas. Eu ainda estou na página 132. E assim, já é o 3º dia que eu tô lendo. Não só eu tô lendo com muita calma, com muita paz no coração, além de não ter tempo, né? Então realmente faz sentido eu tá lendo menos. Eu tô fazendo muitas marcações. Eu vou pegar aqui um exemplo pra mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês já viram, mas eu tenho um vídeo de marcações, né? E nesse vídeo eu comentei que tem marcações que eu faço, por exemplo, que eu não ponho, né? Eu anoto no livro, mas eu não ponho. Essa aqui é uma delas. Aqui, eu não sei se vocês estão... É que tá em amarelo aqui, vocês estão vendo? Tá meio grifado e tem uma anotação. Tem muitas anotações aqui nesse livro. Não, eu não ligo de fazer anotações de caneta no meu livro. Eu acho que livros têm que ser lidos, têm que ser manuseados. Óbvio que depende, né? Eu não vou fazer isso numa edição de colecionador, por exemplo. Bonita, enfim,
não vou fazer isso. Mas aqui eu tô fazendo porque eu, como fã de Crepúsculo, fico muito emocionada de estar vendo tudo que eu queria ver do lado do Edward, que era algo que eu queria muito ver. Porque eu não sou muito fã de livros em primeira pessoa, porque a gente só vê o que a pessoa está pensando. E aqui, agora eu consegui ver o outro lado, né? Apesar de ainda não conseguir ver muito o que todo mundo tá pensando. Apesar do Edward ser muito detalhista, tá? Lê mentes, né? Inclusive. Então a gente consegue ver um pouquinho o que a família dele tá pensando. Eu quero falar mais uma coisa, que eu cheguei no capítulo, inclusive ele tá marcado aqui. Tá até com uma partezinha aqui, que foi quando eu descobri o porquê que o livro chama Sol da Meia-Noite. Não sei se vocês sabem, mas Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer, todos eles têm um significado no livro. Em algum momento do livro você vai entender por que chama Crepúsculo, por que chama Lua Nova, por que chama Eclipse. E com Sol da Meia-Noite não foi diferente. Eu cheguei, é no capítulo, quem tiver curioso, eu não vou dar spoiler, tá? Mas é no capítulo 5, se eu não me engano. É, no capítulo 5, no final do capítulo 5. E a gente descobre por que o livro chama Sol da Meia-Noite. E é muito bonito. Gente, é bem meloso, assim, é um romancezinho bem meloso. Mas, bom, Crepúsculo, né? Mas assim, eu tô amando muito Sol da Meia-Noite. Eu falei pra mim mesma que eu só ia vir atualizar aqui o vlog quando eu chegasse na metade de Sol da Meia-Noite. Eu tô mais ou menos em 35% do livro, mais ou menos. Eu tô no meio de um capítulo agora, mas é que eu não vou mais conseguir gravar hoje. Inclusive só consegui aparecer agora à noite, porque vocês já sabem, tá muito corrido. Mas eu tô tentando ao máximo aqui ler, porque, gente, tá muito bom, né? Era tudo que eu esperava. Agora eu finalmente consegui entender o que significa o romã na capa. E não vou dar spoiler, não vou falar. Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês é que tem várias partes do livro que eu não lembro, né? Porque a última vez que eu li Crepúsculo... Puta, acho que deve fazer uns 3 anos, 2 anos a última vez que eu li Crepúsculo. Enfim, então tem muita coisa que eu não lembro do livro que tem, né, o Crepúsculo original, que é a visão da Bella. E o que acontece? Várias das passagens aqui, que tá mostrando a parte do Edward, não mostra a parte da Bella, porque por ser um livro narrado em primeira pessoa, a gente não tem a visão da Bella. Então, muita coisa, vira e mexe eu tô fazendo, eu tô vindo aqui na minha estante, pegando o Crepúsculo, abrindo no capítulo, porque os capítulos são praticamente os mesmos. No começo não, porque não tem muita interação do Edward com a Bella, mas mais pro meio, por exemplo, esse aqui que eu tô, que chama Port Angeles, eles têm mais interação, então eu consigo ver ambos os lados, o que é muito legal. Inclusive, teve uma parte aqui, acho que faz uns 2 ou 3 capítulos que eu li, que é uma parte que... Não vai ser spoiler, tá, gente? Relaxa. Eu falei que o spoiler vai ficar só pro final e eu aviso caso tenha algum spoiler. Tem esse capítulo específico que o Edward tá observando a Bella, e aí ela tá lendo um livro. E por algum motivo ela começa a ler, é da Jane Austen o livro, e ela se frustra. E aí ela muda de livro. E o Edward não tem a menor ideia do que tá acontecendo. E isso é muito legal, porque eu não conseguia lembrar do motivo pelo qual ela estava super frustrada. Aí eu fui ali, peguei o livro, abri no capítulo, no mesmo capítulo, mais ou menos, que equivale o Crepúsculo e o Sol da Meia-Noite. E aí eu lembrei do porquê que a Bella tava frustrada. E, gente... É umas coisas tão bobas, mas assim, eu gosto muito. O último ponto que eu queria comentar aqui, até da próxima vez, eu acho que da próxima vez eu só vou voltar quando eu tiver realmente mais pra metade do livro, porque senão esse vlog vai ficar gigantesco. Mas o último ponto que eu queria comentar é que a mente do Edward é assim, a 1000 por hora, né? Eu acho que eu até talvez já tenha comentado isso aqui, porque eu esqueci o que eu comentei aqui no vlog, porque muita coisa acontecendo. Mas o Edward, ele é muito... Ai, a Bella não me merece. Ai, a Bella precisa ser protegida. Eu sou um monstro que vai machucar a Bella. Isso me irrita num nível, assim, tá dentro da mente do Edward. É o tempo todo. Pelo menos 2 vezes, 3, 4 vezes no capítulo, ele fala alguma coisa assim. Tipo, ridículo. Agora eu estou no capítulo 11, né? Estou na metade do capítulo 11, daqui a pouco eu acabo. Porque, assim, além do livro ele ser grande... né, de grossura, ele também é grande de tamanho. O Sol da Meia-Noite é bem grande, então as páginas são bem grandes, assim, pra ler. Então, e eu tô levando todo o tempo do mundo precioso, tô fazendo várias marcações. Gente, eu tô simplesmente amando o Sol da Meia-Noite.
Eu tô exatamente em 52% do livro. Hoje eu consegui aparecer aqui quando estava de dia ainda. Consegui um breakzinho pra vir dar um update. E eu disse que a próxima vez que eu viria falar aqui é quando eu já passasse da metade do livro. Então 52% já é mais da metade do livro. Eu estou no capítulo 17. E assim, ele tá indo, né, gente? Tá indo. Assim, como eu disse, eu não vou dar spoiler. O que eu acho muito difícil, não seria um spoiler especificamente de Sol da Meia-Noite, seria mais um spoiler de Crepúsculo. O que eu acho muito difícil você ter spoiler de Crepúsculo. Mas, de qualquer maneira, eu não vou falar exatamente o que acontece, né? Porque vai que alguém não quer ter spoiler. Mas eu tô no capítulo no qual o Edward mostra como ele fica no sol pra Bella, tá? Acho que, enfim, não é nenhum spoiler. Tá indo tudo muito bem, inclusive eu tive até que tirar o livro Crepúsculo de lá, porque agora eu tô acompanhando ele aqui, porque como eu disse, eu tô sempre abrindo aqui, porque os capítulos são praticamente os mesmos, quer ver? Eu não sei, ó, aqui tem 24, vou até olhar porque eu não tenho certeza se no outro também são 24 capítulos, mas eu vou checar. Não, o do Edward tem mais capítulos, óbvio, porque ele é maior, né, ele tem 29 capítulos, mas dá pra você mais ou menos saber onde tá. Então, vira e mexe, eu tô voltando aqui, então abro aqui na página 160, que é mais ou menos onde a gente tá, e aí eu vou lá e olho, dou uma olhada. Então, assim, é surtos. Eu não sei se eu vou voltar aqui ainda antes de eu terminar o livro, né? Eu não sei, talvez... A meta é não voltar, é só terminar o livro. Só que eu não acho que eu vou terminar o livro amanhã, nem hoje, até porque, né, faltam 300 páginas ainda praticamente. Mas tá sendo incrível a experiência, gente, não tem nem o que falar. A única coisa que tá me irritando um pouco é o jeito que o Edward é surtado, mas eu acho que eu já comentei isso, então nem vou comentar de novo. Mas o Edward é surtado e eu tô simplesmente amando ler os surtos dele. Ele é muito surtado, O livro do Edward é narrado em primeira pessoa pelo Edward, o livro Crepúsculo é narrado pela Bella em primeira pessoa. E assim, a gente não consegue saber o que o outro tá pensando, como eu já disse. Só que algumas das coisas eu lembro e algumas das coisas eu não lembro. Por exemplo, teve uma cena aqui que ele ficou tipo, nossa, o que será que ela tá pensando? Aí eu vou lá, pego no livro, dou uma olhada, né, abro o Crepúsculo aqui, vejo que, então ela tá pensando nisso. E tá sendo muito legal a experiência. Então eu vou continuar lendo aqui. Se vier alguma coisa muito interessante, assim, um update muito legal, eu volto aqui antes de terminar o livro. Se não, eu só vou ver vocês quando eu terminar o livro. Eu falei que eu só ia aparecer aqui quando eu terminasse e eu terminei, o Sol da Meia-Noite está completo, inclusive ele tá com 5 estrelas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei num todo como um livro e também vou comentar um pouco de spoilers, mas eu aviso, ok? E aí você não precisa se preocupar. Bom, Midnight Sun era exatamente o que eu esperava, na verdade era mais do que eu esperava. Me deixou muito emotiva reviver essa história. Eu li Crepúsculo, como eu falei pra vocês, eu devo ter lido Crepúsculo quase umas 4 vezes, contando ainda com Vida e Morte, que é uma releitura da história. E assim, eu não tenho nem o que falar, Midnight Sun era realmente o que eu esperava. Eu tô muito feliz. Uma coisa que eu percebi é que a Stephenie Meyer, eu acabei comentando aqui com vocês, né, que eu pegava o Crepúsculo pra comparar algumas partes do livro. E a Stephenie Meyer alterou alguns momentos. Por exemplo, a parte na clareira, quem sabe do que eu tô falando, a parte na clareira, ela é bem diferente, o diálogo, assim, tem algumas partes que são iguais, mas é bem diferente. Inclusive porque ela escreveu muito mais, então meio que a cada uma página de Crepúsculo a gente tem 2 de Midnight Sun, então ela é bem mais longa, né, o Edward é bem mais... fala muito, ele pensa muito, né, a ansiedade dele é 1000 por hora, a cabeça dele não dá, gente, esse homem não dá pra acompanhar. E assim, é o que eu esperava, eu tô muito feliz de ter lido, eu tô muito feliz ela ter lançado, e aqui é muito bom a gente ver os pensamentos, alguns momentos, inclusive aqui vocês podem ver que tem várias marcações que eu fiz, e assim, eu simplesmente amei. Uma única coisa que eu queria comentar antes dos spoilers é sobre a edição da Intrínseca. O livro, ele é bem grande, né? Ele tem um pouquinho mais de 700, quase 730 páginas e ele parece ser bem fino, porque a folha dele é muito fina, pelo que tá escrito aqui, o miolo, né, a gramatura é de 50 gramas e ela é realmente bem fininha mesmo, mas ela não passa nada, assim, demais. Eu falo isso porque eu vou até dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo, né, que eu grifo. Grifo não, né? Eu sublinho. E assim, não aparece muito do outro lado. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas seria tipo aqui assim. Quase não aparece, dá pra você ver se você prestar bastante atenção, mas quase não transfere pro outro lado. A única coisa que eu fiquei um pouco chateada, assim, é com a capa. Eu senti que a capa ficou bem mais mole.
tipo, bem mais mole mesmo. Eu não sei, comparado com as outras, né, de Crepúsculo. Peguei aqui pra ver se é a mesma gramatura. Então, ele diz aqui, ó, eu até peguei pra mostrar pra vocês, que do Crepúsculo diz que a capa é o Cartão Supremo, alta gramatura 250, e de Midnight Sun também. Mas, pegando aqui pra ver, eu sinto que parece que a de Midnight Sun é um pouquinho mais mole. Eu não sei explicar, talvez seja por conta do peso dele, né, porque, inclusive, isso é complicado. Só pra fazer uma comparação, por exemplo, esse aqui já não é da Intrínseca, né, ele é da Galera Record, que é Rainha do Ar da Escuridão. Mas, o que eu queria falar é que esse daqui, vocês estão vendo que ele é grande, né, ele, inclusive, é maior do que Midnight Sun, só que ele tem mais ou menos, deixa eu ver quantas páginas ele tem, que ele tem bastante páginas também, ele tem 700, ele tem praticamente a mesma coisa, gente, ele tem um pouquinho mais de 780 páginas. Por quê? Porque essa folha aqui é mais grossa, e eu sinto que, tipo, apesar dela ser mais mole, ela não é tão mole quanto, olha, gente. Enfim, a única coisa que eu queria fazer uma crítica pra Intrínseca é da folha. Eu entendo que se eles fizessem uma folha um pouco mais grossa ficaria gigantesco, mas eu particularmente não me importo de ser gigantesco. Não tem problema o livro ser maior, é só que eu sinto que ele ficou muito mole e eu tinha medo de quebrar a lombada e enfim, eu tinha um pouco de medo com o livro. Ok, eu terminei de falar o que eu queria, sem spoilers, e agora, se você não quiser saber de spoilers de Midnight Sun, o vídeo aqui acabou pra você, ok? Se você não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo. E a partir de agora terão spoilers, ok? Alerta spoilers até o final desse vídeo. Então se você não quiser, obrigada, deixa um like nesse vídeo. Peguei o celular aqui, então se eu estiver olhando pra baixo é porque eu estou lendo as coisas que eu quero comentar, porque eu deixei anotadinho aqui pra comentar só depois e não no meio do vlog. Nessa parte de spoilers eu vou comentar alguns pontos que foram mencionados no livro, que talvez fosse spoiler pra quem não tenha lido o livro ou pra quem não tenha lido Crepúsculo, enfim. Eu sou muito legal, né, porque, gente, Crepúsculo saiu há, 10 anos? 15 anos, na verdade, já saiu o Crepúsculo e, enfim, eu acho esquisito ter spoiler. Mas, anyways, tamo aqui. Primeira coisa que eu queria falar é sobre a cena que a Bella tá em Port Angeles, não sei se vocês lembram, né, que ela fica cercada de caras que querem, enfim, estuprar ela, não sei exatamente o que eles querem fazer, na verdade aqui a gente até sabe, porque a gente consegue ver pela visão do Edward. Isso era uma coisa que eu queria muito saber, muito. Então a gente tem toda a visão do Edward, de como ele tava lidando com esses caras. E uma coisa que, na verdade, era um cara só que queria fazer mal, os outros estavam indo meio que Maria vai com as outras, sabe? Que é o Lenny. E esse cara, eu queria muito saber o que tinha acontecido com ele, se tinha acontecido alguma coisa, se ele foi preso ou não. E aconteceu que foi, o Edward combinou com o Carlisle, na verdade ele queria matar o cara, mas ele combinou com o Carlisle de prender o cara. Então ele foi preso, ok, por outros crimes que ele cometeu. Eu achei isso muito legal. E esse ponto de saber o que o Edward estava pensando nesse momento, porque quando a gente lê ou vê o filme, enfim, quando a gente lê, a gente vê que o Edward tá muito tenso, mas a gente não tem noção dessa tensão. E eu tive essa noção quando eu finalmente pude ler Midnight Sun, porque aqui, eu falo Midnight Sun, mas é Sol da Meia-Noite, mas vocês entendem, né? Mas eu consegui perceber como o Edward estava tenso nesse momento. Eu comentei um pouco da cena da clareira aqui, mas eu queria comentar que a cena da clareira, ela é diferente no quesito de o jeito que as coisas acontecem. Então em Crepúsculo é tudo muito rápido que acontece, e algumas partes são diferentes, por exemplo, quando logo que ele se mostra que ele tá, né, o jeito que a pele dele é, a Bella já vai e toca nele, e no Sol da Meia-Noite não é assim, meio que a Stephenie Meyer reescreveu essa parte, então é um pouco diferente, ele não deixa ela tocar no começo, ele foge pra longe, não deixa ela tocar, ela só fica lá observando ele, e essa foi uma das coisas que eu queria comentar, que nessa cena onde ele aparece é um pouco diferente no Sol da Meia-Noite. Uma coisa que a Stephenie Meyer fez em Sol da Meia-Noite, que ela não fez em Crepúsculo, foi aprofundar a Bella, então a gente conhece muito mais, porque a gente vê pelo que o Edward tá pensando, ele vê que ela é muito gentil, que ela é muito altruísta, que a Bella é uma personagem assim, fantástica, que ela é muito boa, ela é tudo de bom, tudo bem que o Edward é meio suspeito pra dizer, mas eu senti que a Bella foi muito mais aprofundada em Sol da Meia-Noite do que em Crepúsculo. Eu não sei se é porque a Bella narra Crepúsculo, então não dá pra você aprofundar muito, não. Quando você tá narrando, você não vai se aprofundar muito em você mesmo, então eu sinto que a Stephenie Meyer fez isso porque as pessoas falavam que a Bella era muito sem sal, que não tinha muito como gostar dela. Eu particularmente gostava da Bella, mas
Enfim. A gente sabe que o Edward a todo momento fala: ai, é muito fácil matar ela. Ai, é muito não sei o que matar ela. Ai, ela é frágil. E eu achava que isso era zoeira, né? Mas aqui, quando a gente tá lendo, a gente percebe como o Edward poderia ter matado a Bella assim, ó, num segundo. Não só matar a Bella, como logo na cena que eles se conhecem, né? Na verdade, ela vai sentar do lado dele. Ele pensa, gente, é surreal. Ele pensa como ele mataria todas as pessoas daquela sala. Como ele conseguiria matar todas as pessoas só pra ter a Bella pra ele, só pra poder matar e sugar o sangue da Bella. Assim, é surreal essa descrição. Uma coisa muito engraçada, até aí a gente já sabe, né, mas é porque o Edward ele é muito cavalheiro, e as expressões que ele usa é muito engraçado, né, porque ele é de outro século, ele é do começo do século XX, então ele usa umas expressões muito engraçadas. Ele fala: eu não quero nenhum desses machos humanos, mas aí não é necessariamente por isso, é mais por ele ser vampiro. Eu não quero nenhum desses machos humanos cortejando? Não é cortejando. Acho que é, né? Enfim, eu não lembro agora a palavra. Mas eu não quero nenhum deles fazendo isso com ela, porque a Bella precisa ser mimada e ela precisa... Gente, é muito engraçada algumas palavras e o jeito que o Edward se comporta. É muito engraçado. E, tipo, tudo é muito: eu não posso tocar em você. Eu não mereço você. O que me irritou um pouquinho. Vamos finalmente explicar o nome. Por que chama Sol da Meia-Noite? É uma passagem do livro. Eu vou até pegar aqui pra ler pra vocês, pra ficar bonitinho. Essa passagem aqui... Ainda bem que eu marco as coisas, porque se eu não marcasse, vou ler essa passagem pra vocês. Ela é curtinha, ok? É só pra explicar por que o nome chama Sol da Meia-Noite. Esforcei-me para nomear os sentimentos que me invadiram, mas não havia palavras fortes o suficiente para contê-los. Por um longo instante mergulhei neles. Quando emergi, não era o mesmo homem de antes. Minha vida era uma meia-noite constante e interminável. Por necessidade, sempre seria meia-noite para mim. Então, como era possível que o sol estivesse raiando em meio à meia-noite? Em meio à minha meia-noite. Mas, enfim. O sol da meia-noite nada mais é que a Bella. A Bella, pro Edward, é o sol que iluminou, porque o último século de existência do Edward, os últimos 80 anos, não chega a ser um século, mas os últimos 80 anos de existência do Edward foram uma meia-noite, uma escuridão sem fim. E a Bella é o sol dele, é o sol que brilha. Isso é muito bonito. O jeito da relação deles é a meta, né? Os últimos 2 pontos que eu vou falar aqui, que serão spoilers, porque eu achei muito interessante quando foi tratado, foi quando o Edward saiu de casa. Não sei se vocês lembram, mas o Edward teve uma fase rebelde dele, que ele queria provar sangue humano, e ele sai de casa, ele sai da casa do Carlyle e da Esme pra provar sangue humano, pra mostrar pra eles que ele pode viver de sangue humano, que ele não precisa viver. E isso era uma coisa que eu queria muito que a Stephenie Meyer abordasse, porque apesar de ser comentado nos outros livros da série, não é comentado a fundo, né, de maneira profunda. Então aqui a gente tem, e o Edward em alguns momentos ele tem uns flashbacks, o que é muito legal, inclusive. Eu gosto muito disso, de em alguns momentos ele se perde nos pensamentos e vai em algum flashback e mostra um flashback pra gente. Isso é muito, muito, muito legal. E aí ele mostra como que ele fazia, como que ele caçava, porque quando ele bebia sangue ele era meio que um justiceiro, né? Então ele não matava pessoas inocentes, ele matava pessoas que haviam feito crimes e não haviam sido punidas pelos seus crimes. E a última coisa que eu queria comentar é sobre o Tratado dos Quileutes, eu não sei como é que fala, com os vampiros, que é no momento, logo quando o Carlyle, os Cullen querem voltar pra Forks. Então o Carlyle consegue o número do Billy Black, né, que é o pai do Jacob Black, e ele fala com ele. E, gente, essa conversa é bizarra, é muito engraçado, porque, na verdade, o que acontece? O Edward tá lendo essa conversa na mente do Billy. Então a gente tá tendo a visão do Billy. E é muito engraçado, ele treme de medo, ele fica preocupado. E eu achei isso muito legal de ser abordado. Eu queria que esse tratado fosse um pouquinho mais abordado, sabe? Mais a fundo, como foi, tá ali naquele momento que eles fizeram o tratado, assim, algo mais a visão do Edward, sabe? E foi isso, gente. Acabaram os spoilers, acabaram os comentários. Eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Ele encheu, assim, o meu coração. Eu fico muito feliz que a Stephenie Meyer tenha resolvido publicar. E assim, se você não leu, e porque a Crepusculete dentro de mim ficou muito, muito, muito animada, e se você não leu, leia porque vale muito a pena. E eu entendo que apesar de Crepúsculo ter sido o primeiro livro dela, a gente vê como a escrita dela evoluiu em Midnight Sun, né? O jeito... Bom, vocês podem ver pelo tamanho, né, dos livros, eles vão aumentando, porque Crepúsculo foi o primeiro livro que ela escreveu, e é óbvio que não vai ser uma obra-prima. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.